almoço e convém saber que isto dos alimentos tem que se liga quando fazemos uma boa aliança entre alimentos e saúde. Francisco Varatojo, o nosso nutricionista, bom dia. Hoje vamos falar de uma matéria que eu tenho a certeza que deve atingir, que é mais de 50%. Segundo aquilo que eu sei, mais de 50%, sim. Mais de 50%. Estou a falar de dores de cabeça. Dores de cabeça, que é um daqueles males irritantes que as pessoas não levam muito a sério, mas que de facto diminui a nossa qualidade de vida. E que diminui bastante a nossa capacidade de trabalho, de relacionamento e tudo mais. É verdade. O É, que é que assim, as dores de cabeça têm a ver com os alimentos, Francisco? Tem tudo a ver com os alimentos. Aliás, tudo tem a ver com os alimentos, acho eu. Também Não há nada que não tenha a ver com os alimentos. E há alimentos que são, que especificamente produzem mais dores de cabeça e outros que, em alguns casos, ajudam a aliviar dores de cabeça. E as dores de cabeça são realmente um mal que aflige muitas pessoas. De certeza que todas as pessoas já tiveram Quem uma é que dor aqui de tem cabeça. dores de cabeça, com frequência? Quantas pessoas? Só tão E- pouquinhas? Ah, depois. E sabe, maioritariamente atingem pessoas do sexo feminino. Ah, é? As mulheres têm mais dores de Por cabeça exemplo, que no os que homens? toca a enxaquecas, segundo estatísticas dos diferentes países, estima-se que 3 em cada 4 pessoas que sofrem de enxaquecas são mulheres. Há uma razão especial? A Constituição Haverá Física de certeza, Feminina... haverá de certeza que tem a ver com a constituição física feminina. Talvez não seja A boa altura ideia ideal falar de- nisso disso aqui, porque hoje. senão vamos gastar tempo das dores de todo o cabeça. tempo aí. Mas as dores de cabeça quase nunca indiciam nada de grave. Estima-se bem, 10% das dores de cabeça indiciam alguma coisa de grave. Mas são ao mesmo tempo um sinal de que há um desequilíbrio qualquer no organismo. São um sinal de alarme, são como que um ajustamento que o organismo faz, da mesma forma que outros sintomas que nós temos são um ajustamento que o organismo faz. E a tendência que a maioria das pessoas tem é que quando estes ajustamentos se dão, sejam eles uma dor de cabeça, sejam eles um problema de pele ou, em alguns casos, uma bronquite, etc., a tendência que nós temos para fazer é simplesmente abafar o sintoma apagando. O que sucede aí é que o sinal de alarme fica apagado e quase Não sempre os ficamos a sintomas vão saber- se tornando mais sérios. E o que nós fazemos com a saúde modernamente é o equivalente a, por exemplo, terem em vossa casa um detector de incêndios que de repente à meia-da-noite dispara. E a sirene começa a tocar, agarram no telefone, telefonam aos bombeiros, o carro dos bombeiros chega, perguntam-vos de onde é que vem este barulho, vocês dizem, vem lá de cima do detector de incêndios, os bombeiros sobem as escadas, arrancam o detector de incêndios, põem debaixo do braço e dizem, Está Deus, resolvido. está resolvido. E o resto da casa arde. É uma boa analogia, de facto. Nós com a saúde fazemos mais ou menos a mesma coisa, abafamos o sintoma e o resto da casa arde. No que toca aos dores de cabeça propriamente ditas, de uma forma geral, as dores de cabeça têm a ver essencialmente com problemas no sistema digestivo. De uma forma geral, há situações específicas que iremos ver, mas quase sempre quando o sistema digestivo melhora, as dores de cabeça desaparecem. Eu já vi ao longo de cerca de 20 anos, muitas pessoas com dores de cabeça e enxaquecas frequentes e recorrentes, com 3, 4, 5, às vezes todos os dias da semana, que assim que alteravam os hábitos alimentares, as dores de cabeça desapareciam como que por milagre. Muito bem, Na vasta maioria dos casos. Francisco, então vou propor um jogo sempre estimulante para si, que é, vamos trazer aqui uma paciente, uma senhora que tem problemas, Isabel Mota, que tem problemas... Bom dia. Olá, Isabel, bom dia. Faz favor, sente-se aqui, Isabela, e conte-nos cá. Conte, aliás, ao Francisco, o Francisco é que vai aqui descobrir os ílis da questão, das suas dores de cabeça. Sr. Doutor, as dores de cabeça são frequentes. Uma depressão nervosa muito grande que eu tenho. E as dores de cabeça são tão grandes que me apanham assim a testa toda. Esta parte toda da cabeça. Começam onde? Começam aqui, por esta parte assim toda. Apanham-me esta parte toda aqui do ouvido, que já perdi parte do ouvido. Parte da audição eu já perdi aqui do ouvido lado esquerdo. Do lado esquerdo. E tenho dias e noites que não durmo com as dores de cabeça que tenho. Depois sinto um barulho tão grande na cabeça que é uma coisa que não tem explicação. Nem sei explicar qual é as dores de cabeça que tenho, porque... Okay. Porque estou a noite toda com aquele barulho na cabeça e não durmo. O barulho é no ouvido? No ouvido esquerdo. Ouvido esquerdo que me apanha esta parte toda aqui. Assim, neste caso, isto não é propriamente apenas uma dor de cabeça. Portanto, tem vários sintomas, há mistura e um deles parece evidentemente ser arteriosclerose, pelas coisas que está a dizer. No entanto, a dor de cabeça indica algumas coisas. É assim, em medicina oriental, e eu, regra geral, quando faço diagnóstico, baseio-me em métodos de medicina oriental, e aliás, iremos falar isso no próximo programa. Mas em medicina oriental tenta-se sempre saber em que local é que aparecem os sintomas, neste caso concreto as dores, e relacionar depois esses sintomas com os chamados meridianos de energia. Porque, por exemplo, o Pedro Schoif
Já fala e ouvimos falar nos estimula. meridianos, Exato. exatamente. Nos chamados meridianos de energia. E há diferentes meridianos espalhados pelo corpo que dão sinal quando não funcionam muito bem. Neste caso concreto, por exemplo, nesta zona à volta da orelha, passam dois meridianos. Um chama-se meridiano triplo aquecedor, outro vesícula biliar. Quase sempre, dores de cabeça na zona lateral são dores de cabeça que têm a ver com a vesícula. Aqui. Este meridiano depois chega toda a parte lateral do corpo, ao lado da perna e termina no quarto dedo do pé. Portanto, a maioria das pessoas que têm dores de cabeça aqui mostra que a vesícula não está boa. Não necessariamente que haja um problema grave, mas que há um desequilíbrio no funcionamento da vesícula. Que, no que toca à alimentação, e já no último programa havia uma senhora com um problema semelhante, essencialmente isso tem a ver com o consumo excessivo de óleo. Em alguns casos podem ser também alimentos como, por exemplo, álcool, vinho, cerveja, que criam este tipo de dor de cabeça lateral. Mas eu não tenho nada de álcool. Não, eu disse regra Pode geral acontecer. óleo, eu disse regra geral óleo, Quando estamos e a em falar alguns de óleo, casos... estamos a falar de quê, Francisco? Óleo é Estamos o a falar, por quê? exemplo, de alimentos fritos, em excesso, não como nada estamos a dessas falar, por coisas. exemplo, de azeite, ou bastante azeite sobre a comida, estamos a falar de manteigas, de margarinas, de tudo, todos os alimentos que tenham a ver Portanto, com que tenham gordura, componentes de... que são os alimentos que mais afetam a vesícula. Regra geral. Mas eu já não tenho vesícula há 20 anos. Já não tem vesícula, pronto. É Pronto, assim, então é assim. esse problema está Se já não tem- resolvido. Não, se já não tem vesícula, confirma o diagnóstico. Diga-se passagem. É Há assim. 20 anos. É, regra geral, em situações destas, quando a vesícula é extraída, a dor fica muito pior. Ah, é? Porque a vesícula é uma parte integrante do meridiano. Sim, sim. Aqui o diagnóstico foi certo, vá lá. Safei-me. Se fosse É no assim, diagnóstico. regra geral, quando a vesícula é extraída, a vesícula faz parte integrante deste meridiano de energia e as dores tendem a piorar, quase sempre. É comum pessoas que ficam sem vesícula começarem com dores de cabeça desse tipo, ou que essas dores de cabeça piorem. Então, o que é que se pode fazer numa Assim, situação dessas? É assim, não se pode repor a vesícula. O que se deve fazer é ter uma alimentação que, para já, que seja muito mais fácil de digerir, porque o facto de não ter vesícula faz com que a digestão de gorduras não se dê como deve ser. Não, e até que eu como tudo com muito pouca gordura. Tem que ser porque não tem vesícula, mas se calhar tem que ajustar isso ainda um pouquinho mais, tendo um tipo de alimentação. Essencialmente, eu provavelmente irei repetir isto em todos os programas. Não, mas não faz mal. Essencialmente, Isso uma é um bom alimentação conselho. baseada em cereais integrais e vegetais no dia-a-dia, reduzindo o consumo de gordura animal, de carne, de açúcar, essas coisas todas, para eu não me tornar amassador com isto. Isso é, no entanto, o mais importante. Para dores de cabeça deste tipo, eu vou recomendar o mesmo que recomendei à senhora da semana passada, porque tem a ver com a vesícula, que é o tal nabo cru ralado. Nabo cru ralado, umas gotas de molho de soja e depois água a ferver por cima e beber isso todos os dias. Ah, sim. Quase De manhã, sempre. de manhã? De manhã em jejum é o ideal, poderá fazer isso, por exemplo, também entre as refeições. E, apesar de não ter vesícula, Outra vez. Nabo cru, nabo ou rabanete ou rábano, crus, ralados, num ralador, pôr umas gotas de molho de soja em cima, água a ferver, mexer, beber e comer o nabo. Mas sopa de nabo, tem que, mais ou menos, chá de nabo. chá de nabo. É Tá mais bem. um chá de nabo que uma sopa de nabo. Mas o mais importante é irmos à causa. Isso ajuda a que o detector de incêndios não faça tanto barulho, mas a causa principal, o que a pessoa faz no dia-a-dia. Outra coisa é que, apesar de não ter vesícula, ajuda a colocar no sítio onde estava a vesícula toalhas quentes, estimulando um órgão que já não existe, mas que devia estar nessa situação. Isso quase sempre... Aos doutores, há outra pergunta, há outra coisa que eu queria dizer aos doutores. Eu tive aqui talvez há 6 meses atrás, eu tive umas dores de cabeça muito grande que via a casa andar toda assim. Não era assim, era assim. O espelho do quarto e a mobília andava toda assim. Chamei o médico a casa e disse-me que era um síndrome Meniere. É possível. Isso depois já são situações muito específicas que requerem diagnóstico médico. E há dores de cabeça que mostram problemas mais profundos, mostram problemas mais sérios e que requerem diagnóstico médico. Eu estou a falar das dores de cabeça mais comuns. Da chamada enxaqueca, é isso? Ou a enxaqueca é uma coisa diferente? Se falei em enxaqueca, são um bocadinho diferentes, mas para aqui podemos... Esta senhora é podemos claramente considerar as duas. um quadro clínico mais complexo, não é? É porque envolve determinados processos em conjunto. No entanto, a questão específica da dor de cabeça, porque o que a senhora me contou foi a dor de cabeça com outros problemas. A questão específica da dor de cabeça poderá melhorar com o que estivemos a falar. Alimentação. Agora, há, por exemplo, outros tipos de dor de cabeça, talvez possa explicar agora. Por exemplo, a dor de cabeça à frente, a dor de cabeça frontal, tem uma causa diferente. Considera-se que a dor de cabeça na zona da testa tem a ver com o consumo excessivo de alimentos como, por exemplo, açúcar, ou excessos de sumos, café, alimentos que se consideram
o termo Pode-se beber técnico... excesso de sumos? Os sumos não são sempre bons. Assim, nada é bom se for em excesso, sabe? Portanto, não se pode beber muito sumo de laranja. Aquela ideia mítica que o sumo de laranja nos fortalece em relação a tudo. Não, é assim, qualquer alimento em excesso pode provocar problemas. Ao mesmo tempo, qualquer alimento pode ser um medicamento. Depende essencialmente de sabermos utilizar como deve ser. Por exemplo, a dor de cabeça à frente, os sumos de laranja não são muito bons. Diz que as dores de cabeça à frente são causadas por expansão. Okay? Na gíria, a palavra que se usa diz que são dores de cabeça mais in, okay? Em que os tecidos expandem e, consequentemente, a parte da frente começa a doer mais. Esses alimentos criam uma maior expansão, por isso, com dores de cabeça à frente, devem-se evitar. Diz também que esta dor de cabeça, okay, tem a ver essencialmente com os meridianos do estômago. E que, de uma forma geral, se o estômago ficar mais forte, a dor melhora. Okay. Então, o que é que se deve... Essa dor de cabeça, Aplicar, o que é que se come? assim, o que pode fazer é aplicar na testa algo frio e, por exemplo, uma folha de couve funciona muito bem. Ou couve cortada miudinha. Na cabeça? Na cabeça, na testa. Ou qualquer outra coisa fria. Batata também serve, couve é, regra geral, o mais eficaz. Depois há um chá, que está aqui, Vamos mostrar o chá. que se chama chá 3 anos. Deixa-me quieta. Chá 3 anos? Chá 3 anos, ou ban chá, ou cookie chá. Isto é o mesmo chá. Este chá é oriundo da planta do chá. Só que em vez de ser as folhas, que é o que as pessoas, regra geral, conhecem, é o caule. E depois, tradicionalmente, este chá era secado durante 3 anos e dá estes pauzinhos. É um chá excelente para um sem número de problemas, particularmente problemas digestivos. No caso de dores de cabeça à frente, uma bebida que podem experimentar é colocarem numa chávena uma colher de chá de molho de soja não comercial, molho de soja que se encontra em casas de produtos naturais. E o chá, onde é que se compra? Depois, o chá nas mesmas casas, em muitos supermercados agora também já têm esse tipo de produtos. E depois vertem este chá a ferver sobre esse molho de soja, mexem e bebem quente. Isso, regra, já alivia as dores de cabeça à frente. Portanto, porque é uma causa diferente da dor de cabeça lateral. Depois, por exemplo, as dores de cabeça atrás, okay, nesta zona, na zona posterior. Isto é mesmo assim. É mesmo tudo completo. É o Isso é pacote mais completo. enxaqueca, Pacote sabe? Isso é mais completo. enxaqueca. As dores de cabeça na zona posterior da cabeça São dores de outra vez, cabeça. Francisco, peço desculpa do interromper. mostrar. Mostra onde é que é então, que é para se ver. Não se- Talvez isto roda. É desse assim, lado, nesta exatamente, zona aqui. perfeito, Ups. perfeitamente. Nesta Não zona vai ficar aqui. com dor de cabeça por nossa causa. Não vou ficar. Dores de cabeça aqui, diz que tem uma causa diferente das dores de cabeça à frente. As da frente são provocadas por expansão, por yin. As de trás são causadas por contração, por yang. Os alimentos que contraem mais são particularmente alimentos como Pode-se botar para a carne, frente para não ficarem de castigo. carne, sal, ovos. De uma forma geral, produtos animais e alimentos salgados fazem com que os tecidos contraiam e a parte de trás da cabeça tende a doer nesse tipo de situação. Diz que os órgãos relacionados com esta dor de cabeça são a bexiga, aqui passa o chamado meridiano da bexiga, e os rins. Uma vez mais, não significa que haja um problema sério com esses órgãos, significa que há um desequilíbrio na rede energética desses órgãos, se assim quisermos pôr. E aí, nessas dores de cabeça, por exemplo, sumo de laranja ajuda. Obrigada. Okay. Portanto, é uma dor de cabeça em que o sumo de laranja é eficaz, como ajuda, por exemplo, sumo de maçã, como ajuda, por exemplo, creme de maçã cozida, de forma a fazer um puré, e a aplicação de compressas quentes na parte de trás. Apenas uma toalha mergulhada em água quente, espremida e aplicada na zona cervical, portanto, nesta zona aqui. Quase sempre alivia. Também, é assim. Então, Francisco, vamos lá recapitular. À frente é frio, atrás é quente. À frente é frio, atrás é quente. É Exatamente. quase sempre assim? Nas dores de cabeça é. Nas dores Sim. de cabeça é. Para enxaquecas quente é melhor também, regra geral. Mas qual é a diferença entre uma enxaqueca e uma dor de cabeça? Na enxaqueca a dor é mais forte, muito mais forte, a dor é muito mais intensa. A enxaqueca tende a afetar também mais um lado da cabeça do que o outro, não é tanto por igual. Há outras diferenças, estas são sim as diferenças principais. Okay? E também a enxaqueca pode abranger toda a cabeça, a sensação que toda a cabeça está a estourar. Okay? Aí o quente funciona melhor do que o frio. Bom, para terminarmos o caso da Dona Isabel Mota, o que é que ela pode fazer mais, além daquilo que já percebemos que o quadro clínico dela é um Para bocadinho... dores de cabeça, uma coisa extremamente eficaz e muito simples de fazer é mergulhar os pés em água quente salgada. Ah, é? É assim, nos pés, nos dedos dos pés, temos determinados meridianos, como, por exemplo, baço, pâncreas, fígado, vesícula, bexiga, tudo isso nas pontas dos dedos.
quando estimulamos os pés, quer a planta dos pés, quer os dedos, isso alivia dores na parte oposta, que é a cabeça. Há como relações complementares e opostas no organismo, ou complementares e antagónicas, portanto, estimulando os pés, de uma forma geral, a cabeça melhora. Portanto, um bom tratamento para dores de cabeça é pés em água bem quente com sal. Pronto, Um já bom percebi escalda-pés. tudo. Já percebi tudo. Os chineses têm a sua cultura social, é completamente, e o Francisco saberá isto melhor do que eu, é completamente desinibida. Eles tiram os pés, eles põem os pés à mostra em qualquer ocasião, não é? Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, provavelmente uma questão de bem-estar. Tem a ver com o facto de considerarem que é importante os pés serem estimulados. E o que acontece na vida moderna é que para já isolamos os pés com sapatos e depois isolamos a terra com asfalto, com tapetes, com betão armado. Isso isola-nos da terra, e ao isolar-nos da terra, há uma determinada energia que devíamos receber do planeta, que recebemos em muito menor quantidade e que, ao mesmo tempo, há uma determinada energia que devemos eliminar naturalmente e que deixamos de eliminar quando os pés estão sempre Logo, isolados. devíamos andar descalços. Idealmente era melhor andar descalços, sim. Do que nesta figura que nós Ou andamos. pelo menos de quando em quando andarmos descalços. Particularmente bom é, por exemplo, andarmos descalços na praia, andarmos descalços na relva, andarmos descalços sobre seixos, porque estimulamos toda a planta do pé e na planta do pé digamos, a planta do pé está relacionada com todos os órgãos do corpo. Todos, sem exceção. Há mesmo uma prática específica que se chama reflexologia, onde se estimula todo o organismo, estimulando a planta do pé, e que é muito eficaz. Por exemplo, é uma forma de massagem específica. Além de ter ser muito agradável. É fantástico. É muito bom. Bom, o caso da Isabel Mota, como é que o finalizamos para passarmos às perguntas do nosso público? É assim, era boa ideia consultar um médico para ver o que é que se passa mais para além das dores de cabeça. É? O caso é mais complexo. Eu aconselhava que alterasse a sua alimentação, evitando alimentos extremos como excesso de carne, de ovos, de queijo, de açúcar, de refrigerantes, de alimentos quimicalizados, de alimentos modernos. Eu ovos só como um por semana. E não é sempre. Nem é sempre. As outras coisas, então... Óleos, gorduras, eu também não como muito. Eu, por exemplo, se faço um bife grelhado, não lhe ponho nada, como exatamente como o grelhado. Sim, mas a questão é que, por exemplo, o bife grelhado em si já tem uma quantidade de gordura enorme. Pois, eu não ponho essa gordura. Pois não. O bife em si já tem essa gordura. Exatamente. É assim, mesmo que não ponham gordura nenhuma no bife, o bife tem uma quantidade de gordura Isabel, enorme. não li que eu acho que temos aqui um inimigo da carne. Temos. Temos aqui um inimigo da carne. Não temos um inimigo da carne, mas temos alguém que pensa que o consumo excessivo de carne provoca problemas bastante sérios de saúde. Ai, meu Deus, os apreciadores de bife. Temos que Isso ter aqui uma situação de consenso, Francisco. Isso é relativamente fácil de confirmar, há muitos estudos que confirmam isso. Por isso, o consumo excessivo de carne, para já não falar na qualidade da carne moderna, que é francamente má, e acho que já todos ouviram o suficiente sobre isso para não se ter que repetir aqui, mas mesmo com carne de boa qualidade, o consumo excessivo provoca problemas sérios. Bom, vamos às perguntas do nosso público. Temos ali uma. Diga. Bom dia. Ouvi dizer que há certas carnes que provocam dores de cabeça. Se for verdade, pode indicá-las? Que há certas carnes que provocam dores de cabeça. Francamente, não sei se há carnes que provocam mais dores de cabeça do que outras. É provável que sim, não sei exatamente. O que lhe posso dizer é que, de uma forma geral, o consumo excessivo de carne provoca mais dores de cabeça atrás e na parte lateral da cabeça. Provavelmente carnes mais gordas provocam mais dores de cabeça, provavelmente carne com uma quantidade grande de antibióticos ou de hormonas provocarão mais dores de cabeça. Se há carnes de animais que provocam mais dores de cabeça do que outros, francamente não sei. Não sei se haverá umas que provocam mais problemas que outros. E a senhora, diga. Senhor doutor, eu queria perguntar o seguinte. Eu adormeço com dor de cabeça e com ela acordo. Ui. Portanto, E o passa o resto do Abamigran... dia com ela também? Ou... Sim, e então o Abamigran alivia-me um bocadinho. Mas eu queria saber, como estou a ouvir o senhor doutor a falar de plantas, já agora agradecia que me aconselhasse um bocadinho melhor sobre essas plantas para poder sobreviver sobre a minha dor de cabeça. E que tipo de dor de cabeça é? Olha, senhor doutor, tanto se me apanha a parte dos olhos como aqui na nuca. Aqui e atrás. É assim, uma vez mais, não é possível assim fazer um diagnóstico adequado. Okay? Mas esse tipo de dor de cabeça parece ter a ver com problemas específicos com os rins e bexiga. Okay? Cálculos renais ou quistes nos rins, qualquer coisa assim, não tenho a certeza. Okay? Por isso, para já, mudar a alimentação era e é fundamental, e tenho quase a certeza que as dores de cabeça vão aliviar se alterar a alimentação. Há um tratamento que se chama compressas de gengibre, que consiste em ralar gengibre, que compram em qualquer supermercado,
e depois fazer uma boneca com esse gengibre, embrulhá-lo, por exemplo, numa gaze, colocar a água a ferver, quando a água está a ferver, desligam o volume, põem essa boneca com gengibre dentro da água, que foi desligada, portanto, abaixo com uma temperatura muito alta, mas abaixo do ponto de ebulição. Mergulha-se uma toalha nessa água bem quente, espreme a toalha e aplicam bem quente atrás, nos rins. Para esse tipo de dor de cabeça costuma ser um tratamento bastante eficaz. No entanto, tem que ir à causa, e a causa é, de certeza, quer a alimentação, quer os hábitos de vida. Gengibre Essencialmente a compra-se em qualquer alimentação. supermercado, já em qualquer supermercado. O gengibre há na maioria dos supermercados e charcutarias, sim. Outra pergunta? Minha senhora, diga. Não, ponha só à frente a sua boca. Bom dia, Sr. Doutor. Bom dia. O que eu pretendia saber é se existe algum chá que possa aliviar ou tirar as dores de cabeça, chás nossos, cá em Portugal. Assim, uma vez mais, depende do tipo de dor de cabeça, sabe? Depende do que é que